Jean Forquin identifica a principal crise na educação desde os anos 60 e é a crise na transmissão cultural, não detendo-se apenas a temas político-administrativos, mas detendo-se mais na análise interna dos conteúdos e saberes. Então, essa foi a prerrogativa de Jean Forquin inicialmente, não deter-se apenas ao conhecimento externo, mas também ao conhecimento interno das escolas, nos conteúdos e saberes. A cultura é o conteúdo substancial da educação, é na e pela educação que a cultura se transmite e perpetua. É muito importante a gente saber que sem a cultura, sem a educação não existe cultura e sem a cultura não existe educação. Então essa é a correlação que ele faz, até uma comparação de reciprocidade. Então, temos os valores e os hábitos, que antecedem e ultrapassam o indivíduo, que está em crise também, que poderiam ser passados em sala de aula sobre os contextos históricos, a questão dos nossos antepassados, como que foi, o que isso influencia, no nosso futuro. E ele compara seu ponto de vista com 3 teóricos dos anos 60. O primeiro segmento fala da democracia, de um currículo escolar comum que permita que todos tenham acesso a elementos fundamentais culturais da sociedade. Só que tem também o dualismo escolar, que seriam só para elites, propondo uma educação mais corporal e emocional. No caso aí, então, a proposta melhor foi da educação voltada para a democracia, para um conhecimento mais universal, que seria o único currículo escolar que permita que todos tenham acesso a elementos, fundamentais da cultura. Então, seria uma educação mais acessível, enquanto que o dualismo escolar, ele propõe para uma educação mais voltada para elites. E o Paul propondo uma educação liberal, oferecendo o desenvolvimento da razão em todos os indivíduos, e o Forquin, que estuda as posições de autores ingleses da década de 70 e 80, como ensinar pluralismo cultural nas diferenças sociais e étnicas, e confrontando em 2 vertentes, pedagogia intercultural, que defende o universalismo transcultural, aberto e tolerante, e pedagogia sectária, que defende currículos específicos para cada classe social e etnias. Então, seria uma pedagogia mais dualista, Segundo ele ainda, a escola deve trabalhar com o universalismo e não com relativismo. Ou seja, o universal é unir todas as culturas e não só com o relativismo, que seria unir apenas aquela classe, aquela etnia. Os conteúdos escolares precisam estar diretamente e exclusivamente relacionados aos interesses e necessidades de cada aluno. Então, isso concretiza o universalismo, para que todos sejam beneficiados, não apenas um grupo em prioridade. Mesmo desencantados, não podemos nos subtrair à continuidade das gerações e que estamos determinados a ensinar, estamos determinados a transmitir alguma coisa que valha para os que nos seguem, não porque achemos que o mundo se tornará especialmente por isso mais feliz, mais justo ou mais sábio, mas muito simplesmente porque o mundo continua. Então, se o mundo continua, a cultura também continua. E por isso que o conhecimento, ele deve se perpetuar de gerações. A continuidade da transmissão desse conhecimento.